tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. Hoje estarei falando sobre exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. E hoje estarei falando sobre os primeiros heróis. O texto que estaremos lendo se encontra lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 7. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Gente, esse texto de Hebreus 11 fala, sobre a fé. Lá em Hebreus 11, verso 1 até o 3, ele diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A declaração sem fé é impossível agradar a Deus significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé genuína, ou seja, da fé verdadeira. O autor de Hebreus, ele explica, em Hebreus 1, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E em seguida ele fala, que foi pela fé que os crentes, ou seja, que os antigos, eles tiveram um bom testemunho. E fala também que o nosso universo ele foi formado pela palavra do Senhor e trazendo algo que ainda não existia se tornou visível. Quando Deus falou, haja luz e houve luz. Quando Deus falou sobre a criação do mar, de todas as coisas, quando ele foi proferindo a palavra, foi vindo a existir. No texto que nós acabamos de ler, de Hebreus 11, do 4 ao 7, ele nos lista grandes pessoas piedosas que tiveram suas vidas marcadas pela fé. No texto é mencionado Abel, é mencionado Enoque e é mencionado Noé. Enoque, ele viveu em um período em que a corrupção da humanidade estava crescendo muito vigorosamente. E foi pela fé que Enoque agradou a Deus. A gente vê no texto dele, que ele foi transladado, ou seja, ele não viu a morte. E na Bíblia fala de duas pessoas que não viram a morte, que foi Enoque e Elias, que eles foram transladados, ou seja, não passaram pela morte. Aquele homem, ele agradou tanto a Deus, ele andou com Deus, ele se relacionou com Deus tanto que ele não viu a morte. Ele foi, Deus o tomou para si. Abel, ele foi um outro exemplo vivo de que somente pela fé o homem pode oferecer um culto aceitável ao Senhor. Quando Abel ele ofereceu um excelente sacrifício ao Senhor, ele obteve esse testemunho dele ter sido justo e de receber essa aprovação de Deus. E o engraçado dessa história de Abel é que mesmo depois dele ter sido assassinado pelo seu irmão, o testemunho dele ainda fala, A gente ainda vê
o que valeu a pena, né? Oferecer a Deus o melhor, o excelente, a entrega melhor. E também nós podemos, né? Às vezes nos questionamos como podemos agradar a Deus. Pela fé somente. De que forma, através da fé, nós podemos agradar a Deus? É pela fé que nós sabemos que Deus existe. É pela fé que nós podemos nos aproximar de Deus, e o texto nos menciona isso. É pela fé que nós podemos andar com Deus. Foi o que Enoque fez. Ele andou com Deus, ele agradou a Deus. É pela fé que nós podemos nos relacionar pessoalmente com Deus, como o nosso melhor amigo. E é pela fé que nós podemos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. E é pela fé que nós podemos ter uma vida gratamente submissa e obediente à sua vontade. A gente vê que Noé, ele foi instruído pelo Senhor para poder construir a arca, e a sua família entrou junto com ele, os animais entraram junto com ele. Então, ele foi obediente naquele ato que Deus pediu a ele. Ele ouviu muitas coisas na caminhada dele, mas ele não se deixou abater pelas palavras. Por quê? Porque tinha uma voz que o incentivava a continuar, o incentivava a cumprir o propósito dele. E ele fala, né, que ele foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e ele foi temente a Deus quando ele construiu aquela arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A história de Noé é muito linda. A história de Enoque, de Abel, embora não relate muito sobre a vida de Enoque, mas ele fala que Enoque, ele andou com Deus. Abel, ele entregou a melhor oferta dele ao Senhor. Noé, ele foi obediente e, mesmo não sabendo o que iria ocorrer, como ia ocorrer, porque foi algo que nunca tinha acontecido no caso de Noé, né? Que nunca tinha caído água do céu, nunca tinha chovido. Então, ele creu na palavra do Senhor e, pela fé, ele construiu aquela arca. Então, sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. Se eu não tiver fé, como é que eu vou agradar ao meu Deus? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, que nós devemos crer que Ele existe e que Ele se torna o nosso galardoador, ou seja, aquele que nos traz o galardão, né? Dos que o buscam, ou seja, de quando nós buscamos a Ele. Eu espero que você tenha aprendido com esse texto e com exemplos da vida de Abel, de Enoque e de Noé, que foram esses primeiros heróis da fé e que a história de vida deles tem muito a nos ensinar. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui, curta bastante ele, comenta aqui o que é que você achou interessante sobre essa história, sobre a vida de Abel, de Noé e de Enoque. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas elas sejam alcançadas pelo Evangelho. Mais pessoas venham crer que para agradar a Deus elas têm que ter fé nele. Você crê nisso? Até o próximo vídeo, hein?